dando fim à estrutura interna, no visualmente geométrica no campo de matemática. Coerente de gráficos, centro-sul, norte-oeste. Leste, termo central, sem posição. Pode ser o termo principal de toda a estrutura, que é a base de toda ela. Mas pode ser em centro relativo central, no meio da estrutura visual, geométrica. Ou central sem posição, que fica em qualquer lugar, mas é a base de todos, visualmente segmento, ativo, rotativo, dentro de um padrão. Vários segmentos ao mesmo tempo. Vários padrões podem ser seguidos dentro de uma geometria de termos congruente e incongruente deslocalizada visualmente. Dentro da ontologia que você está desenvolvendo, esse conceito pode ser organizado como uma categoria de macrotermos que englobam uma estrutura inteira. Termos compartemáticos. Os termos compartemáticos são termos de nível superior, que comportam todos os termos pertencentes a uma mesma estrutura. Eles funcionam como um recipiente estrutural da ontologia. Estrutura termo compartemático. Plus, termo A, plus, termo B, plus, termo C, plus, termo D, plus, termo E. Todos os termos pertencem ao mesmo compartemático. Ligação interna. Os termos internos podem estar ligados entre si. A, B, C, D, e, nesse caso, a estrutura possui ligações internas, sem ligação obrigatória. Também é possível que os termos apenas pertençam ao mesmo compartemático, sem possuírem ligações diretas. A B, C, D e A unidade é dada pelo termo compartemático, e não pelas conexões entre os componentes. Limite da estrutura. O termo compartemático define onde a estrutura começa e termina. Plus, dies, plus. Termo compartemático. ABCDI. Plus. Tudo que está dentro pertence à mesma estrutura. Definição formal. Termo compartemático. Macrotermo que engloba todos os termos pertencentes a uma determinada estrutura. Ele estabelece o limite estrutural do conjunto, podendo conter termos ligados entre si ou apenas agrupados sob uma mesma identidade. As ligações internas são opcionais e não definem a existência do compartemático. Sua função principal é reunir, delimitar e organizar todos os componentes de uma estrutura em uma única unidade ontológica. Hierarquia. Termo compartemático. Tudo já foi arquitetado para VC. Tudo que VC chama de existência. Todos veem outra existência. Tudo que VC vê é a sua existência, toda ela, e tudo para os outros, são deles toda a sua existência o mesmo. Na sua ontologia, um termo compartemático atua como o nível organizador mais amplo. Ele não depende de as partes estarem todas conectadas entre si. O que define sua unidade é o fato de todas pertencerem ao mesmo domínio estrutural delimitado por esse macrotermo. Tudo já foi arquitetado para VC. Tudo que VC chama de existência. Todos veem outra existência. Tudo que VC vê é a sua existência. Toda ela e tudo para os outros são deles toda a sua existência, o mesmo. Essa ideia lembra uma combinação de perspectivas filosóficas sobre a realidade, reescrevendo o que você disse de forma mais organizada. Tudo já foi arquitetado para você. Tudo o que você chama de existência pertence à sua própria existência. Da mesma forma, tudo o que outra pessoa chama de existência pertence à existência dela. Cada ser experimenta um universo completo do seu próprio ponto de vista. E isso pode ser interpretado de algumas maneiras. Subjetivismo. Cada pessoa vive a realidade através da própria consciência. O seu mundo nunca é exatamente o mesmo que o mundo de outra pessoa. Fenomenologia. Nós nunca acessamos a realidade pura, apenas a forma como ela aparece para nós. Idealismo. Em algumas correntes filosóficas, a experiência consciente é o elemento fundamental da realidade. Se levarmos essa ideia ao extremo, ela sugere que a sua existência é o conjunto de tudo o que você pode perceber, lembrar, imaginar e experimentar. A existência de outra pessoa é o conjunto da experiência dela. Essas existências interagem, mas nunca são idênticas,
porque cada consciência possui sua própria perspectiva. Ao mesmo tempo, a maioria das filosofias e da ciência assume que existe um mundo compartilhado por trás dessas perspectivas individuais. Ou seja, embora cada pessoa tenha sua própria experiência da realidade, todos parecem interagir com um mesmo universo físico. Como hipótese filosófica, a ideia é interessante porque destaca que cada consciência vive uma versão única do mundo. A questão que permanece em aberto é: essas existências individuais são partes de uma única realidade maior, ou cada uma é uma realidade completa em si? Essa é uma pergunta debatida há séculos na filosofia, e não há uma resposta definitiva aceita por todos.